Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Eu vou iniciar um vídeo aqui que eu postei um short ontem falando que ia mostrar o chassi certinho que foi feito, né? Daí já veio com vocês aí, talvez eu poste mais tarde, falando bom dia, né? Mas boa tarde, boa noite para quem assistir mais tarde aí. Daí eu vou emendar na continuação desse vídeo uns trechos que eu tinha do serviço que foi feito. A qualidade é ruim, era com outro celular, não tinha gravado pra postar no YouTube, na verdade. Resolvi depois, ó. Mas vai dar pra vocês dar uma entendida aí. Eu narrei por cima, apaguei o áudio, que às vezes era vídeo mandando pra alguém, mostrando outras coisas, né? Ó, vocês veem aqui a emenda, não foi nem pintado. A minha intenção, na hora que eu acabar toda a adaptação, é a intenção, né? Vamos ver se é isso que vai acontecer. É tirar essa gabine de cima pra fazer toda a parte de pintura do chassi, do motor, as coisas tudo, né? Ó, aqui foi a emenda ó, que eu fiz. Dei acabamento só com lixadeira, né? Pra você fica alguma ondulação, porque esse chassi tem muita amassada. Você pode ver, ó, tem um macetado aqui. Só que esse chassi, ele segue o mesmo padrão da 1519. A folha da 1519 do chassi é mais grosso. O do 1620, a folha é um pouquinho mais fino. A aba aqui em cima... Não vai dar pra mim gravar aqui, mas aqui sim acho que consigo, ó. Quase não dá pra notar, ó, mas eu fiz um deslocamento, que a aba do 1620 aqui é um pouquinho mais grossa, mais larga do que ali, ó. Daí, mas não vai achar, o chassi é mais fino, é mais fraco. Mas não é assim que funciona, pessoal. O material do chassi 1620 é diferente do que esse aqui. Por isso que não presta comprar um chassi do 1113, 1313... 15, 13 ou até o 16, 18 que já é bicudo, que ainda é esse mesmo material de chassi com a ponta afinando igualzinho. Ó, trabalhando você vai notar a diferença. Esse chassi é muito mais mole de furar o aço dele do que esse de cá. Esse de cá ele é um pouquinho mais fino na parede, mas um material muito melhor. Ele é bem mais duro. Aqui foi soldado com um eletrodo 7018. Não sei se no outro vídeo lá eu falei subindo, mas eu acho que é descendo a maneira certa de soldar, que dá mais estrutura na solda. E como você faz uma solda dessa? Aqui a folha de chassi, se eu não estou enganado, é 25,5 ou 25 centímetros. Você vai pegar aqui, ó, do início do corte até aqui, tem 25. Daí você dá um ângulo assim. Tem gente que faz a boca em V, até reto, se emendar. Fazendo o procedimento certo fica bom, né? A solda bem feitinha. Já emendei chassi de um Chevrolet que nós tinha. A única opção era reto, porque na verdade eu encurtei o chassi e já tinha duas emendas reto. Se eu tirasse em ângulo, ia ficar com uma emenda reto no meio do ângulo do mesmo jeito, né? E eu trabalhava com uns pesos acima de balança, era um caminhão toco. Eu carreguei já quantas vezes ele com 11.900, 12 mil quilos de carga em cima e nunca deu um problema na emenda. Andamos bastante tempo com ele trabalhando nas roças aqui. Daí, ó, aqui já era uma emenda bem perto, aqui assim. Eu cortei a emenda que tinha, né, para não usar no mesmo lugar. Tem alguma ondulaçãozinha, vocês veem aqui. Mas quando eu fiz essa emenda do chassi, vocês vão ver nos vídeos aí que eu limpei tudo. Não tinha motor, não tinha suspensão. Até os molejos dianteiros eu tirei, só ficou... A única coisa que eu não tirei do lugar desse caminhão até hoje foi esses dois suportes do jumelo aqui. Pode ver que não tem nem sinal de chave, eu tenho as duas porcas. Eles estão bons, foi trocado tudo a parte da suspensão aqui. A única coisa que eu não mexi foi 4 parafusos desse lado e 4 lá. O resto que tem de parafuso no caminhão, todos eu que pus. Daí, falando da emenda aqui de novo, né? Eu precisava emendar aqui, daí eu desmontei tudo. O caminhão era muito bagunçado, a mecânica dele. O motor é muito bom, mas a mecânica era muito bagunçada, né? Daí o que eu fiz? Aqui o chão é terra, vocês veem que é uma área rural aqui. Tem um lugarzinho que nós trabalha. Depois com o tempo eu vou explicando certinho onde eu moro, quem sou eu, as coisas certinho. Eu ando meio gripado, esse dia comecei a gravar esses vídeos aí, vocês veem. Fazendo uma fungação e nariz trancado, garganta ruim, né? Daí outra hora eu vou gravar um vídeo contando a história do caminhão, minha história certinho para explicar. Mas vamos focar no chassi aqui então. Eu nivelei com nível a laser. Já trabalhei com construção, meu pai trabalha. Peguei o nível a laser, calcei o chassi todo de fora a fora no chão para ele ficar no nível para fazer a emenda, né?
Porque se ele tiver torcido, as coisas fica ruim. Esquadrejei a frente do caminhão, que estavam essas vigas aqui, se eu não me engano, essa aqui estava mais para frente do que a de lá. Daí eu tive que esquadrejar, fiz a travessa dianteira tudo, para dar o alinhamento inicial, né? Depois você segue gabarito, ó. Esses furos são furo original do chassi, ó. Os jumelos, eu alinhei a medida dos jumelos e tirei as referências por assim que você vai iniciar uma emenda no chassi. Porque, ó, se daqui aqui tem 10 centímetros, vamos supor, do outro lado tem que ter a mesma coisa, porque o chassi segue um padrão, né? A não ser se fosse o caso, que nem eu falei que esse aqui estava desesquadrejado, né? Daí, por isso que eu tive que esquadrejar para seguir reto. Daí já aproveitei que essa emenda é bem onde vai uma travessa. Melhorei o reforço, ó. Ela já tinha uma aba assim, ó, mas daí eu fiz uma aba mais forte de chassi, ó. Essa aba pega desde aqui da frente da emenda, ó. Esses parafusos aqui são dela, aqui já é do suporte do reforço do câmbio. E essas outras aqui é da travessa, ó. Você vê que a emenda pega dos dois lados, ó, até aqui. Ainda é parte dessa emenda. Esses de baixo aqui já era furo que tinha nelas. Não é nem reforçar a emenda, já eram as travessas, e aproveita o reforço do chassi para isso, né? E normalmente esse chassi vai quebrar aqui para trás, né? Com peso, ó. Por dentro dá para vocês verem, ó. Aí a travessa que eu fiz, ó. A aba de cima passa para lá e a de baixo passa para cada emenda, ó. Dá uma reforçada. Não é tão interessante, porque vai ser muito fácil esse chassi quebrar aqui do lado desse reforço, né? Mas já era uma travessa, beleza. Daí vamos seguindo em frente. Que nem eu falei, ó, o chassi tem referência, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó, os furos aqui, ó. 4 furos aqui, ó. O lado de lá tem igualzinho. Tem um furo a mais lá que foi feito de maçarico. O cara cortou, na verdade, os parafusos lá, que ele lá já não tem do lado de cá. Mas você segue as referências, ó. Aqui era a frente do chassi do ônibus, que nem eu falei no vídeo pra frente aí. Esse chassi eu comprei de ônibus porque eu precisava de um chassi com quase 5 metros da frente do eixo do truque pra cá. Esse meu caminhão tem 5,70 m de entre-eixo, porque é um caminhão que tem uma gabine grande e é para usar uma carroceria de um 8,5 m. Eu acho que até uns 6 metros eu acho que seria interessante. Daí eu aproveitei bem a frente. Você pode ver que aqui é o sinal até da barra estabilizadora do ônibus, ó. Eu aproveitei o chassi, não tem problema, o chassi é baixado. Na verdade, debaixo do tanque aqui tem o número antigo dele picotado ainda. Daí, se esse chassi não tem nota, tem sim, ele foi baixado. Ó, aqui é o sinal dos jumelo antigo, ó. O lado de lá tem tudo a mesma coisa. Que nem eu falei pra vocês. É só seguir as referências do chassi. Você tira as medidas, confere esse quadro, tá tudo certinho, não tem erro. Daí é o cara fazer uma solda bem feita, né? Para não ficar poro, essas coisas. E vamos lá, ó. Essas travessas eu deixei tudo dentro do chassi, ó. Porque não consegue colocar essas travessas depois. Porque ela só vem de lá pra cá. Aqui que tem duas, ó, eu tive que passar desde lá do final, vindo trazendo e colocar duas aqui. Ó, essas travessas, ó, elas eram aqui, ó. Essa aqui era dali. E a de lá tava naquele outro furo debaixo do balão aqui. Não dá quase pra ver. Só mudei as lugar, refurei aqui pra posicionar o lugar do cardão, ó. O rolamento do cardan. Daí vamos vindo pro chassi, ó. Aqui é caixa de balanço, ó. Todos os furos foi eu que fiz, aproveitei alguns. Eu acho que da última travessa lá foi a única que ficou no mesmo local. Essa daqui eu tive que mudar a posição, ó. Ela tava ali, ó, o sinal dela aqui. Tá vendo a sequência que segue o chassi? O chassi é gabaritado, ó, você pode olhar. Ó, 2 furinhos aqui, um maior e 2 fininhos, ó. O lado de lá é a mesma coisa, o de baixo não dá pra ver porque tá tampado com a mangueira lá, ó. Por dentro, ó, como que é? Essa aba é uma aba mais reforçada. Eu não encontrei, na verdade o cara até tinha lá, mas tinha que me vender a travessa inteira, ia ficar caro. Eu achei melhor por não. No padrão 1620 usa esse tipo de aba. E esse tipo de aba aqui que é um pouquinho mais fino.
Só que já é bem mais, ela é estruturada, enrijecida por dentro, do que o do 1620, né? Ali eu coloquei aquela, essa caixa sempre esforça bastante. Daí aqui, ó, porque eu resolvi colocar dois, ó. Vocês podem ver que o padrão de furação das travessas, ó, é 4, mas seria 6 furos aqui, ó. É o mesmo padrão de furação da caixaria, que é 1620 padrão original. Mas eu resolvi, a travessa da caixa central do 1620, ela é essa mesma a estrutura aqui, só que ela tem umas abas mais compridas, para ser um pouco mais reforçada. Daí para mim não precisar comprar, eu coloquei duas. Eu acredito que fica até mais forte do que aquela só original, né? Daí as abas, não tinha a aba daquela mais grossa para pôr aqui. Eu reforcei, ó, aumentei ela para baixo. E foi colocado, ó, um reforço por dentro para segurar a torção do chassi, ó. Nessas daqui eu fiz desse jeito. E na de trás coloquei daquele outro jeito, ó. Tudo material que eu fui aproveitando daqui. Não é o mais bonito, mas é resistente e é por dentro do chassi também. Por fora aqui tá tudo certinho, né? Aqui é o suspensor de truque, ó. Tem uma aba de chassi ali para reforçar, porque para não enfraquecer o lugar, né? Não querer entortar. E vamos seguindo, ó. A caixa de balanço. Aqui, que nem eu falei, essa aqui permaneceu nos furos que já tinha alguns, né? Outros eu tive que fazer, porque as abas original ela é só 4 furos cada lateral, né? Daí aqui, ó, uma coisa que aparece no vídeo lá. Essa boca aqui era o lugar do eixo traseiro do ônibus. Como eu disse que eu aproveitei bem a dianteira do ônibus lá, né? Que o chassi 1620 ele é a mesma largura frente para trás. Eu tinha que tampar aqui, não ia deixar aquela boca lá e não ia fazer um serviço mal feito. Você pode ver que vê o sinal do ferrugemzinho na solda, ó. Isso aí é só solda, não tem acabamento de massa, nada ainda. Debaixo das travessas, onde foi lixado as coisas, eu passei uma tinta para não ter que desmontar e pintar de novo. Ali você pode ver que tampou o lugar lá. Aqui eu vou pintar junto com a pintura do acabamento do chassi, ó. Mas ficou uma solda bem feita, por dentro e por fora, soldei. Aqui eu soldei na MIG, não foi no 7018, porque não é uma estrutura. Muitos iam optar por acabar de cortar o chassi e emendar, trazer ele para cá e emendar, né? Mas eu preferi fazer assim, deu mais trabalho, mas uma emenda a menos no chassi, né? E aqui é a última travessa, depois ali, ó, já tá sem o para-choque ainda, porque eu vou definir certinho o tamanho na hora que eu ponhar a carroceria aqui em cima e fazer o para-choque, fechamento. Eu ponhei o step aqui para trás, ó, aproveitei algum furo dali, o lado de cá, mesma coisa. Daí eu vou dar essa breve explicação mais por detalhes para vocês verem, ó. Eu falo no vídeo lá que eu comprei toda essa caixa, veio de Aparecida de Goiânia. O Robson lá da Redexcar que me indicou o vendedor lá. Eu procurei, achava por aqui no Paraná, mas era uma peça o cara tinha, outra não. Daí o vendedor pegou o catálogo, até os parafusos, ó, esse parafuso está mais enferrujado, veio tudo no kit. Esses daqui são parafusos usados que já eram das travessas do chassi. Até os parafusos, tudo ele me mandou, com graxadeira, pino, estirante, bucha original, suspensis. Veio o conjunto inteirinho. Que nem eu falei, 2 molas mestre para mim tirar a medida pro meu molejo, para ficar no padrão certo, porque ele tá na dimensão exata. Eu achei um amigo, eu falo, né, nós descobre aí pela internet. Tava num 1620 no chassi, ele me tirou as medidas das furação das caixas. Eu ponhei no padrão certinho do 1620. Pra não um dia eu precisar de peça, é fácil de eu resolver, né? Porque você faz meio por rumo, daí você precisa de uma mola, não bate com nenhuma, você tem que ficar adaptando. Em estrada não é assim, né? E é isso aí, ó. Eu vou soltar um takezinho. Depois eu vou falar dessa parte do sistema de ar, vai ser um outro vídeo. Mas o chassi é isso aí. Beleza? Daí segue o restante do vídeo aí. Ó, de início eu comecei arrancando essas capas. Tem gente que chama de bacalhau, né? No chassi, ó. Que normalmente a gente corta atrás da gabine ali e emenda o chassi para trás, né?
Esse chassi eu mexi porque ele tinha essa capa de fora a fora até a ponta e ela tava bem torta para trás. Que o chassi mesmo do caminhão ia até atrás do truque ele só. E eu acredito que esse caminhão, a primeira modificação que foi feita nele depois de dele ser transformado de cavalinho para caminhão, ele era uma caçamba. Muita gente transformou esses caminhões em caçamba, né? Vocês podem ver aí, ó, a capa bem enferrujada, suja, né? Daí deu muito problema, eu tive que arrancar a gabine de cima, ó. Porque eu fui ver, esse chassi tinha 5 emendas da, do começo até o fim dele lá. Daí não tinha cabimento, ó. Tava tudo caindo, ó. Você vê as travessas do câmbio. Esse câmbio tinha problema na segunda marcha, na ré, ó. Vocês vê aí que dá pra ver, ó. Na hora que aparecia a capa seca, tinha calça entre a capa seca e o motor que tava com problema na embreagem. Parafuso, esses coxins do motor tudo estourado, que o motor veio meio solto, chacoalhando. Daí eu tinha bastante problema com o motor aí e outras coisas. Eu resolvi tirar tudo fora já e fazer o chassi do começo, né? Você dá pra ver aí, ó, a parte do motor, a caixa de direção, essas pedaleiras. E eu nunca gostei dessas pedaleiras dessas muriçoca, que elas, conforme o chassi torce, dependendo do esforço que o caminhão faz para sair ou do terreno, você perde embreagem, não fica bom. E ele ainda tinha hidroar, ó, você pode ver o varão aí, não aparece o servo do hidroar, que ele só tinha freio a ar na traseira, a dianteira estava isolado. Daí eu ia modificar já tudo, daí resolvi mudar, né? Tirei fora, aí vocês vê o chassi que tava curto lá atrás, que eu já tinha cortado um pedaço da capa. Dá pra ver uns remendos que ele tinha pro meio de emenda, mas bem debaixo dessa travessa da caixa da bateria, tinha outra emenda no chassi. Por isso que eu desmontei a gabine, que debaixo da gabine já tinha uma emenda. Aí, ó, eu peguei reformando da ponta pra trás, ó. Reformei tudo a travessa dianteira, o chassi tava fora do esquadro, uma ponta tava mais comprida que a outra. Eu tive que separar lá e puxar no esquadro, ó, vocês vê uns pedaços de ferro que tava meio soldado no chassi para dar esquadro aí de travessado, ó. Eu mostrando que eu reformei tudo a travessa por dentro. Ia refurar todos os furos, porque a minha intenção nessa época que eu comecei a fazer era colocar um motor 366, um motor pequeno. Não tava ainda sabendo certo o que ia fazer, ó. Aí apareceu a emenda que tinha embaixo do chassi, ó. Ela tava debaixo do bacalhau ali no rumo da bateria. Aí eu já tinha arrancado, você viu, era bem próximo do molejo, ó. Daí não tinha acordo eu fazer com a gabine no lugar, né? Ó, eu tirei todo o bacalhau daí fora e passei essa escova de aço, ó. Essa escova de aço aí é muito perigosa, tem que cuidar, trabalhar com óculos. Ela voa nessa cerda dela aí, o aço dela voa na gente, entra nos braços, nas pernas, machuca bastante, mas ela é bem agressiva, limpa bem o chassi mesmo. Você vê como que ele tava debaixo da capa, ó, isso aí. Eu sou totalmente contra capa de chassi, né? Eu acho que é desnecessário, né? Ó, aí já aparece ele emendado, ó. Eu fiz essa emenda com um ângulo certo, mais ou menos o que pede, né? Cada um emenda do jeito que gosta. Eu fiz essa emenda aí tudo no eletrodo 7018, subindo, fazendo a solda subindo, que é o que dá mais resistência, né? É trabalhoso, mas fica bom, ó. Aí, ó, como esse chassi era um chassi de ônibus, eu tive que... Não achei nenhum chassi de truque na época, onde eu procurei, não achei um chassi de truque no comprimento que eu precisava, porque como o meu chassi estava muito curto, eu precisava um chassi que tivesse a parte da frente bem grande, né? E não achava. É um chassi de ônibus, mas é um chassi 1620, né? Você vê as travessas aí que é reforçada, tudo. Daí comprei essas caixas de balança todas novas. O Robson da Redexcar me indicou o vendedor lá de Aparecido Goiânia, porque eu procurei em Curitiba, Londrina, tudo, e não achei essas caixas, pelo menos o jogo inteiro, né, delas para montar. Daí veio de Aparecida do Goiânia, paguei o frete para vir para cá. Não é barato, né, mas é a qualidade que eu queria no chassi, né? Vocês veem toda a furação eu fiz, ó. Ela já batia as furação com as travessas internas, porque já era padrão 1620, né?
Essas caixarias, ó, são um sistema suspensis, né? Que sai no 1620. Daí dá pra vocês verem a aba aí do chassi, ó, das travessas internas que eu fiz, que vai nela, né? Outras partes das travessas eu tive que mudar todas as travessas do chassi, nenhuma ficou no mesmo lugar. Daí nem todas as travessas tinha aquela aba mais reforçada, ó, e eu acabei fazendo, tá vendo? Ó, tem um reforço por dentro da aba e eu aumentei ela para baixo para pegar a furação dupla igual a aquela outra grande. E fiz mais um reforço no meio para não ter problema, né? O chassi, só a emenda dele tem solda, o resto é tudo parafusado, todas as travessas, todas no parafuso, porque não aguenta, né, essas travessas ser soldada, vai ter incomodação no futuro se soldar, né? E aí, ó, vocês veem, eu coloquei o eixo do truque no lugar para ver mais ou menos a altura. Dá para ver aí no molejo, ó, que duas molas de cima é nova. Eu pedi junto com o vendedor, veio o parafuso, veio estirante, as buchas, pino das buchas, balança, as duas molas mestre para todos os feixes, já no padrão 1620 certinho, para mim seguir um padrão aí. Se o caminhão quebra uma caixa de balança, quebra uma balança, um pino, um estirante, qualquer coisa, vai ser fácil de eu achar em qualquer lugar, porque é um padrão 1620 mesmo, né? Você pode ver o suporte dos estirantes ali no eixo, ó, mudei tudo para ficar padronizado igual os caminhões que saem original de fábrica assim, ó. Essa travessa do meio, ó, vocês podem ver que eu coloquei duas nessa caixa central, ó, para ficar bem reforçado, porque a travessa original 1620 ela é um pouquinho mais larga que essa, e daí eu acabei colocando duas para ter um reforço. Aí já é, ó, os molejos no lugar, o diferencial, ó, eu coloquei um suspensor, comprei no ferro velho também, suspensor Josh, ó, que saiu original no chassi, peguei com as travessas, tudo o suporte dele, é um suspensor bem moderno já, desse que troca fácil, né? Você vê, coloquei um reforço por dentro para furar, ó, com os parafusos igual, e aí o chassi tava praticamente finalizado, ó. A única coisa que faltava era para trás. Vocês vêem no vídeo aí, ó, vai passar uma boca fechada de solda aí, ó, no chassi, para trás do estruque. Esse lugar era o lugar do eixo traseiro do ônibus, ó, que esse chassi de ônibus vem com esse rebaixo. Cortei e fiz E aí, pessoal, vocês assistiram aí, ó, que eu falei para você, a qualidade é bem ruim, mas é o que tem, né? É o material que eu tenho, não consegui gravar melhor antes. Tô aqui do outro lado do chassi para mostrar. O povo pode estar perguntando, a brejeira tá em outro lugar, ela andou? Eu manobrei ela aqui, ó. Eu falei que eu fui em Londrina, comprei as conexão, ó. As válvulas tá com as conexão ali já. Tá ligada. Só que a conexão que eu montei lá do servo de embreagem, não vai dar pra ver que tá escuro, tá vazando muito ar, não tá parando o ar, daí a embreagem começava a ficar dura. E o câmbio também depende de ar, né, pra fazer marcha. Eu só manobrei que eu precisava liberar o espaço aqui pra me pintar aquelas tesouras ali, ó. Beleza? Quero agradecer vocês aí que tá acompanhando o vídeo aí, ó. Vai comentando aí, quem tiver dúvida pode falar comigo, se precisar de alguma ideia. Teve uma amiga aí que pediu a ideia que ele tá querendo fazer isso no chassi de uma Teresona. Eu acho que é o mesmo padrão o chassi. Daí esse chassi 1620 é o que mais dá certo nela, né? O padrão segue bem perto. Aqui não dá pra ver a emenda, ó, porque ficou debaixo da caixa de bateria. Mas tá aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Vamos ver se o próximo vídeo eu vou falar a respeito da adaptação do câmbio 16S aí. Se vocês tiverem alguma dúvida do câmbio, pode comentar aí no vídeo já também, que é mais fácil pra mim ir conversando com vocês aí, beleza? Até a próxima.